Meus amados irmãos, o dom é excelente, segundo escreveu o apóstolo Paulo. O dom é excelente, o dom do amor. Meus amados irmãos, nós encontramos o amor na Bíblia em vários momentos. Nós encontramos o amor sendo apresentado na Bíblia como Deus é amor, como o amor é um mandamento. Nós vemos a Bíblia apresentando o amor como fruto do Espírito Santo. Nós vemos também a Bíblia apresentando o amor como um princípio de ação. Nós vemos a Bíblia apresentando o amor como a identidade do cristão. Você tem essa identidade. Mas também a Bíblia apresenta o amor como o cumprimento da lei. O cumprimento da lei. E Paulo agora apresenta o amor como um caminho sobremodo excelente. Assim então, se é um caminho, é algo que nós precisamos seguir, caminhar nele. Por isso Paulo apresenta como um caminho. E vos mostrarei um caminho muito excelente. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, então, depois de ter extraído bastante, ou tirado, ou chamado bastante a atenção daqueles irmãos para a edificação da igreja, através dos dons, agora o apóstolo Paulo passa a mostrar algo ainda maior, ou de maior importância na igreja de Deus. Que tudo então seja regulado segundo a regra do amor, caritas. O caminho mais excelente, onde o amor é o poder centralizador de todas as ações. Paulo começa de chofre, afirmando que todas as excelências dos dons, por mais excelente que um dom seja, ou que uma pessoa possa emitir sendo usado ou usando aquele dom, se não tiver amor, não serve de nada, ou não tem nenhuma serventia, nada vale, porque nada existe, meus amados irmãos, nada existe, não importa quão maravilhoso, não importa quão extraordinário que seja, será então arruinado pelo prisma de Deus, pela ausência do amor. Assim então, Paulo ensina que é um eco que deve ecoar em nossas vidas, o amor. Qual é o alvo então do amor? Paulo coloca para 1 Timóteo no capítulo 1, no verso 5, que o amor é o alvo de tudo, que o amor é o vínculo da perfeição, em Colossenses no capítulo 3, no verso 14. Paulo coloca que o que mais Deus pede de nós, o que mais Deus quer da sua igreja, o que mais Deus pede de nós, em todo o conteúdo, enquanto se refere às tábuas, enquanto se refere às segundas pedras que foram escritas, nelas o Senhor nosso Deus está resumindo ali o amor. E ele diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, nos 4 primeiros mandamentos. E depois ele diz nos outros 6 mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Senão, não existe cristianismo em nossa vida. Portanto, meus amados irmãos, não é de admirar que todas as nossas ações serão julgadas por meio de um padrão. E esse padrão deve ser então o amor.
ou todas as nossas atitudes devem revelar os sinais do amor dentro de cada um de nós. E não é, meus amados irmãos, de se admirar que os dons que são puros, os dons que são especiais, os dons que são latentes, os dons que são verdadeiros, os dons que são excelentes, os dons que fazem com que a igreja cresça, só serão concretizados seu verdadeiro valor, se esse dom estiver vinculado ao amor verdadeiro. O amor não é algo que pode ser definido, mas apenas descrito em ações e funcionalidade. Saint-Exupéry disse o seguinte, abrindo aspas: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Oh, coisa boa! Assim então, meus amados irmãos, até mesmo um existencialista chamado Carlos Drummond disse: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está em não dar amor, ou no amor que nós não damos, nas forças, meus amados irmãos, que nós usamos, ou no esforço que nós fazemos para não dar amor. Às vezes a gente se esforça, mas ele diz que isso pode ser uma prudência egoísta daqueles que nada arriscam e que, esquivando-se do sofrimento que muitas vezes o amor traz para nós, porque quando amamos, sofremos, ele diz que nós perdemos também a felicidade. Nós perdemos a felicidade. Então Paulo descreve o que é e o que não é amor. Paulo não apresenta aqui, meus amados irmãos, um conceito, mas ele mostra o caminho. Ele mostra o caminho sobremodo excelente para viver a fé e o amor. Em primeiro lugar, Paulo destaca para nós que, sobretudo, o amor é o dom sobremodo excelente. Verso de 1 a 3. Leiamos a uma só voz esses 3 versículos. Ele diz: passo-vos a mostrar ainda, vamos lá? Um caminho sobremodo excelente. Vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os próprios, o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, muito que bem. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está encorajando os crentes da igreja de Corinto. Ele está encorajando os crentes a usarem os dons, a procurarem os dons. Paulo indica então que o amor é a condição fundamental para o exercício dos dons espirituais e, portanto, ele inicia falando da importância do amor. Em primeiro lugar, ele diz que em primeiro lugar ele mostra a importância do amor para nós. Por mais, meus amados irmãos, indispensáveis que sejam os dons na igreja, por mais que esses dons ajudem a igreja a se desenvolver, eles precisam ser exercitados em amor, porque senão esses dons se tornam inúteis. É o que Paulo está dizendo.
Então, no verso 1 do capítulo 13, Paulo apresenta o dom de falar vários idiomas. Ele usa a expressão língua dos homens como um ponto de partida. Então, Paulo está ensinando que a eloquência é um dom excelente. Ele está usando aqui, meus amados irmãos, quanto mais você fala, melhor é, porque há edificação, segundo ele. Mas se esta fala de vários idiomas vier divorciada do amor, Paulo está dizendo que nada serve para obter o favor divino. Ao referir-se então à língua dos anjos, Paulo está aqui utilizando uma hipérbole para falar sobre algo raro. Quem aqui já ouviu a língua dos anjos? Mas é possível. Então Paulo está dizendo que, se porventura nós falássemos a língua dos anjos, todavia, meus amados irmãos, Calvino diz, se referindo à habilidade de falar vários idiomas, do qual Corintos, a igreja, dava muito valor, ter a posse desses dons de falar vários idiomas. Paulo está dizendo: podeis ter a posse de todos os idiomas dos homens, e não só de todos os homens, mas também o idioma dos anjos, e ainda mais. Contudo, diz ele, a impressão que se tem é que Deus não considera se não tiver amor. Então, meus amados irmãos, quanto ao dom de profetizar, que encontra-se aqui no capítulo 13, no verso 3, que está muito em voga nos nossos dias, Deus me falou, eu trouxe uma revelação de Deus, extra bíblica, esta palavra, está muito em voga nos nossos dias, mas já existia nos dias do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, está reduzido a nada a dignidade desse dom, embora esteja classificado acima de todos os dons, o dom de profetizar, caso não haja amor. Meus amados irmãos, não importa se nós conhecemos todos os mistérios, diz Paulo, se nós conhecemos as ciências, se nós tivermos fé grande ao ponto de transpor montes, sem amor nada serei, visto que não se prende a Cristo em sua plenitude, mas no poder de fazer milagres, pela fé. Ainda que doe, né? De doar, de dar, todas as minhas possessões, ainda que eu doe todas as minhas riquezas. E quando Paulo refere-se a esse assunto, Paulo está usando uma palavra expressando que a pessoa, para fazer isso, ela precisa ter muita coragem, porque para entregar sequer aquilo que pertence ao Senhor, muitos já sonegam, muitos já não entregam, muitos são infiéis, muitos são ladrões, roubadores. Imagina doar tudo. Imagina doar tudo. Então ele está dizendo assim, é de muita coragem, é de mais elevado valor, um ato louvável, generoso, esplêndido, que demonstra um objeto de louvor, no entanto é nulo aos olhos de Deus. Mas ele não para por aí, ele continua dizendo, meus amados irmãos, posso entregar o meu próprio corpo ao martírio, o qual então constitui também um ato excelente, supremo, entregar o meu corpo para ser crucificado. Pois o que é mais então admirável, meus amados irmãos, do que a firmeza de alguém chegar e dizer, eu prefiro morrer, eu morro, eu me entrego e morro, um ato de coragem, que não hesita em oferecer a sua própria vida. Isso Deus reputa como sendo de nenhum préstimo, se não tiver amor. Se não tiver amor.
Para Paulo, meus amados irmãos, o amor é visto então como um ponto central, como regra básica dos dons divinos. Deus não aprova nada. Deus não aprova nada que esteja destituído de amor, não importa quão magnificente ou quão importante seja, não importa quão valioso seja, não importa o quanto bem esteja fazendo, mas se estiver divorciado de amor, estiver apenas dentro dos conceitos humanos, Deus não aceita. Portanto, diz Paulo, sem amor, as mais belas de todas as virtudes não passam de uma mera aparência. As mais belas de todas as virtudes é um vazio. As mais belas de todas as virtudes é um ruído de significado, sem significado, não passa de algo grosseiro, não passa de algo ofensivo. O amor é, portanto, de mais valor do que a fé para a justificação. Ainda que aqui no verso 2, Paulo está dizendo, supondo que, Paulo está apresentando uma condição possível. Paulo está mostrando que aquilo ali não é de fato, mas uma possibilidade. A língua dos homens, a língua dos anjos, as profecias, a ciência ou o conhecimento, a fé, a contribuição, o meu corpo para ser queimado. Paulo está mostrando como possibilidade, qualquer dom sem amor é inútil, nada serei, nada me aproveitará espiritualmente se eu não tiver amor. Segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto, vai dos versos 4 ao verso 7. Paulo nos ensina sobre as qualidades desse amor. E ele começa, meus amados irmãos, dizendo para nós a partir do verso 4. O que é que está escrito? Qual é a primeira palavra do verso 4? O amor é? Quem aqui tem paciência a esse ponto? Pensa. Fala a verdade se nós não estamos todos desclassificados. Só Deus para ter misericórdia. O amor é paciente. O que é que Paulo está dizendo? Mesmo diante das injúrias, mesmo diante das ofensas, mesmo diante da humilhação, eu quero ser uma pessoa mansa, eu quero ser uma pessoa paciente, eu quero ser uma pessoa longânima, eu quero suportar uns aos outros, porque eu amo. É isso que você faz? O amor, diz Paulo, também é benigno, referindo-se então, meus amados irmãos, à bondade, uma demonstração com aqueles que nos ferem. O amor não arde em ciúme, aquele ciúme que prejudicam as pessoas, prejudica os outros. Outro exemplo, outra qualidade desse amor, diz Paulo, esse amor não se ufana. Muitos talvez estejam esperando chegar nesse ponto para perguntar o que significa essa palavra. O amor não se ufana. O amor não se gaba. O amor não conta vantagem. O amor não estufa o peito. Porque Deus odeia o orgulho. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Diz Provérbios 8:13, eu as aborreço. Mas também o texto nos diz que o amor não se ensoberbece, ou seja, o amor não é arrogante. Se existe soberba, não existe amor. O saber, diz uma frase aqui, ensoberbece, abrindo aspas, mas o amor edifica, fecha aspas. O amor não se conduz inconvenientemente. O que seria inconveniente? De forma indecorosa, de forma indecente. E aí ele continua na qualidade desse amor.
O amor não procura os seus interesses. E o que é interesse? Leva vantagem. Ó, eu estou fazendo isso aqui para você, mas depois você tem que me recompensar. Lembra disso? Já ouviu isso alguma vez? A recompensa? O amor não faz isso. O amor não exige recompensa. Meus amados irmãos, o amor não busca vantagens próprias. O amor não reivindica direitos. O amor não se exaspera. O amor não fica irritado, mesmo quando provocado pelos outros. A palavra de Deus nos ensina que até podemos irar, mas não pequeis, diz a palavra de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O amor não se ressente do mal. O amor não faz registros. Fica lá registrando. Eu te amo, mas, está aqui no meu caderninho. Eu estou registrando, tá bom? O amor não faz registro dessas injustiças sofridas, meus amados irmãos. O amor não fica contabilizando. Eu já esqueci, já passou, já virei a página. Porque eu amo. O amor não fica anotando essas ofensas. O amor não se alegra com a injustiça. O amor se regozija com a verdade. O amor sabe, meus amados irmãos, e observa a existência do mal no mundo. O amor fica triste. O amor vai atrás da verdade. O amor se regozija com a verdade. E aí fecha o versículo 7. Quem pode ler o verso 7 comigo? Está aí, sim ou não? Na sua Bíblia tem o versículo 7? Olha para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Vamos lá? Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, meu Deus. Aqui vem então esta palavra, que o amor, meus amados irmãos, suporta, porque o amor é ativo. O amor suporta porque o amor acredita. O amor suporta esperando, porque ele precisa perseverar. O amor suporta porque ele luta na perspectiva de que ele vai vencer. Esse é o amor que Paulo está falando, que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. A primeira recomendação então do amor é que ele, ao suportar pacientemente muitas coisas, ele vai se fortalecendo, meus amados irmãos. À medida que nós esperamos, à medida que nós vamos suportando, nós vamos nos fortalecendo, vai trazendo paz, vai trazendo harmonia, porque quando nós não aguentamos, nós explodimos. A harmonia vai embora. Vem a divisão, vem a briga, vem o descontentamento. Mas quando nós suportamos, nós trazemos e fortalecemos a paz da nossa igreja. Nós trazemos a harmonia para a nossa igreja. Nós trazemos a alegria para a nossa igreja. A segunda excelência do amor é a bondade. A terceira excelência do amor é que ele corrige a emulação, as disputas, as invejas, as intrigas, o desdém, a fofoca. O amor corrige isso, porque ele não aceita essas coisas. Esse é o segundo ensino para nós nessa noite, as qualidades desse amor. Mas o terceiro ensino desse texto nos traz à mente de que o amor, ele é atemporal. E Paulo então inicia o verso 8 dizendo, porque cadê ele? Verso 8, está aqui, o amor jamais, está aí no verso 8, sim ou não? Olha para a sua Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta, me seguindo? Então olha para a sua Bíblia, o amor jamais? Oh Deus! E aí Paulo começa a discorrer o que pode haver, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas, aí quando vier, porém, o que é perfeito, então o que é em parte será
aniquilado. O amor jamais acaba, meus amados irmãos, porque ele é completo. Quando vier então o que é perfeito, o que Paulo está dizendo é que quando nós atingirmos a perfeição, quando nós alcançarmos o ponto de chegada, quando todas as coisas que já nos ajudaram a chegar no ponto final, quando tudo deixar de existir, Paulo está dizendo que o que é em parte então vai ser aniquilado, e dali para frente vai continuar só eu e Deus, só eu e Deus. Paulo está mostrando para nós, meus amados irmãos, que todos os dons serão extintos. Tudo que nos ajudou aqui, tudo que nos ajudou nas nossas imperfeições, tudo que nos ajudou a caminhar nesse mundo e na igreja prestando culto a Deus, será completamente abolido, visto que os dons são apenas outorgados para nos auxiliar nas nossas habilidades de prestar culto a Deus, mas que um dia isso terá fim. Assim então, meus amados irmãos, Paulo está dizendo para nós que aquilo que é em parte vai nos assessorar até aquilo que é perfeito aparecer, até aquilo que é perfeito vir. E se é em parte, isso significa que ainda não fomos aperfeiçoados. Uma prova de que somos imperfeitos, até que a plenitude nos atinja perfeitamente. Assim então ele conclui dizendo, meus amados irmãos, que os dons serão completamente extintos quando a igreja for morar no céu. Lá nós não precisaremos dos dons espirituais, exceto o amor. Por quê? Porque ele está dizendo que o amor jamais acaba. O amor faz parte da nossa vida eterna, jamais acabará. Paulo está dizendo nesse texto que os dons fazem parte apenas da vida terrena. Olha para os versos 11 desse texto. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. O que é que Paulo está nos ensinando? A figura do menino e a figura do homem. Ele está dizendo, meus amados irmãos, que enquanto nós somos meninos, nós estamos na fase de crescimento, nós estamos na fase de amadurecimento, nós estamos seguindo para a fase da maturidade. Então o menino está aqui apresentando a nossa vida na terra, enquanto nós aqui estivermos, mas quando nós chegarmos a ser homem, aí sim nós estaremos para sempre na vida do céu, na vida com Deus. Assim então, quando nós estivermos aqui no mundo, nós vamos precisar de instruções, pois estamos longe da plenitude, da sabedoria, do conhecimento. Portanto, a perfeição, a maturidade, o desenvolvimento espiritual vai acontecendo ao longo do tempo em que nós aqui passamos. E Paulo diz assim, agora eu vejo como por um espelho, verso 12. Agora eu vejo como um espelho, mas ainda temos uma visão nítida dos ministérios do reino. Não temos, né, agora nós não temos uma visão nítida do ministério do reino dos céus, no qual a glória de Deus resplandece para que nós contemplemos a majestade invisível de Deus. Paulo está nos ensinando, nesse final do capítulo 13, apenas isso. Agora conheço em parte, e então conhecerei, como também sou conhecido. Porque o amor, meus amados irmãos, fará parte do conhecimento pleno. Deus nos conhece plenamente hoje, e Deus também nos conhecerá na eternidade. E lá na eternidade, nós conheceremos Deus face a face. A base desse conhecimento será o amor. Por isso Paulo conclui aqui no verso 13, agora pois permanece a fé, a esperança, o amor, esses três, porém o maior destes é o amor.
Esta é a conclusão, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo faz. Ele coloca agora a fé e a esperança lado a lado. Estas permanecem juntas, a fé e a esperança permanecem juntas até quando tudo estiver concluído. A fé não permanece depois da morte. A esperança não permanece depois da morte. Mas o amor permanece. A fé e a esperança vai nos acompanhar em todo o tempo, enquanto nós aqui estivermos, porque nós estamos num estado ainda imperfeito. Porém, o amor persistirá. A fé é a vitória que vence o mundo. Mediante a fé, nós alcançamos o novo nascimento. Mediante a fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Mediante a fé, nós recebemos e obtemos a vida eterna. Mediante a fé, Cristo habita em nossos corações. Jesus nos ensinou o amor, Jesus é a manifestação perfeita deste amor. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus não invejava, Jesus não se vangloriava, Jesus não se orgulhava, Jesus não maltratava, Jesus não procurava os seus próprios interesses, Jesus não guardava rancor, Jesus não se alegrava com a injustiça, mas Jesus se alegrava com a verdade, porque Ele é a própria verdade. Amados irmãos, o amor para nós agora tem rosto. O amor agora tem corpo. O amor agora tem uma característica. O amor agora tem uma qualidade. O amor é Jesus que se entregou por nós, pecadores. A sua cruz mostra, meus amados irmãos, o que é amor. Um amor sacrificial. Jesus amou quando era rejeitado, Jesus amou quando era ofendido, Jesus amou, serviu quando Ele merecia ser servido. Nós precisamos de Cristo para nos mostrar o que é o verdadeiro amor. Nós precisamos de Cristo para nos ensinar a servir, para nos ensinar a perdoar. Nós precisamos de Cristo através do Espírito Santo para produzir em nós este amor verdadeiro. Nós precisamos de Cristo para nós sermos sinceros, como Ele era sincero. Nós precisamos de Cristo para sermos fiéis, como Ele era fiel. Nós precisamos de Cristo para nós nos oferecer realmente neste amor sacrificial, porque Jesus Cristo se ofereceu neste amor sacrificial. Hoje nós podemos conhecer, diz o texto de Coríntios 13, em parte, de forma parcial, mas em breve nós o veremos face a face. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, meus amados irmãos, nós veremos a sua face, porque seremos transformados à sua imagem. Portanto, Paulo diz para nós: contemple Cristo para aprender a amar como Cristo amou. Permita que sua graça transforme a sua vida, mude o seu comportamento, mude o seu pensamento. Paulo está dizendo para nós que não basta nós possuirmos dons, não basta nós possuirmos conhecimento, não basta nós profetizarmos, não basta nós conhecermos ciências, não basta realizar grandes prodígios através da nossa fé. Ele está dizendo: sem amor, tudo fica sem sentido, tudo é vazio, inócuo, sem graça. Assim então, quanto mais contemplamos o amor de Cristo lá na cruz, mais nós somos capacitados a refletir esse amor em nossos relacionamentos. Cristo, a verdadeira expressão de amor. Com Cristo, o amor encarnado, nós seremos, meus amados irmãos, ensinados a amar. Quando Cristo reinar soberanamente em nossos corações, aí sim, esse amor
que vai habitar em nós jamais vai acabar. Qual é o adorno desta vida? Qual é o adorno dessa vida? O adorno dessa vida é o amor. E o que significa adorno? O que significa adorno? Enfeite. Enfeite. Então que o amor seja o enfeite da sua vida. Que o amor embeleze a sua vida. Que o amor torne você uma pessoa radiante, linda, maravilhosa, abençoada. Porque o amor é benigno, porque o amor é paciente, porque o amor não se infuna, porque o amor não se irrita. Vero amor, vero amor. Hino 178 do nosso Sinai Novo Cântico.